E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu: Sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: O segundo. E declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Vamos orar? Querido Deus, nós precisamos da Tua ajuda para que a Tua palavra faça diferença na nossa vida. Ajuda cada um de nós para que não sejam palavras ao vento, mas que arranjem terreno fértil e sejam realmente transformadoras na vida de cada um de nós. Nós precisamos da Tua ajuda porque nós somos incapazes de mudar nós mesmos. Nós precisamos do poder que vem de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amados, aqui nós nos deparamos no Evangelho de Mateus com uma das parábolas de Jesus, uma das histórias que Jesus contou e que foram relatadas pelos evangelistas. E é interessante nós vermos o seguinte, que em determinado momento do seu ministério, Jesus parou de falar abertamente, a Bíblia conta, parou de falar de uma maneira clara ou de outra forma direta aos seus ouvintes e começou a fazer o ensino por meio de parábolas. E a Bíblia nos conta que ele fez isso para que somente aqueles que fossem verdadeiramente interessados em segui-lo pudessem aprender. E essa parábola dos 2 filhos, ela vem logo após Jesus estar num debate com as autoridades judaicas. As autoridades judaicas, como vocês já devem lembrar, eram na maioria das vezes os fariseus, que eram um grupo religioso que acreditava estar servindo a Deus, mas na verdade eles faziam muitas coisas externas, mas o seu coração internamente não tinha nenhum arrependimento. E Jesus fez isso quando eles perguntaram em relação a de quem era o ensino de João Batista, e Jesus transcorreu com eles uma boa discussão, e agora Jesus conta a parábola para justamente enfatizar um ensino após aquela discussão. E a maioria das parábolas vem como uma forma de instrução, como uma forma de ensino de Jesus para destacar alguma coisa. Então, essa parábola Jesus contou em meio aos fariseus religiosos da época. E ele diz uma parábola de 2 filhos. E ele diz: existiam 2 filhos. O primeiro para trabalhar na vinha, trabalhar na lavoura. E é interessante que isso daqui não seria difícil deles entenderem, porque a vinha, as uvas, as lavouras eram coisas muito comuns naquela época. Então ele disse o seguinte: vou contar uma história para vocês de um pai que tinha 2 filhos. E ele disse para o primeiro filho: vai trabalhar comigo na vinha. E esse filho disse: claro que eu vou, pai. Mas quando chegou a hora de ir, não foi. E o segundo filho disse que não iria, mas depois, refletindo, pensando melhor, se arrependeu e foi. Qual será desses 2 que o pai mais se alegrou? Jesus pergunta no verso 31. E aí eles disseram: o segundo. Eles entenderam na mosca o que era. Só que Jesus estava falando em relação a eles. Homens que se achavam de Deus, homens que eram religiosos, homens que confessavam coisas sobre Deus, não eram ateus, não eram gnósticos, não eram espíritas, eram visualmente de Deus. No entanto, Jesus mostrou que eles faziam as coisas como o primeiro filho, que dizia que faziam as coisas, mas no fim não fez. Então, Jesus deixou claro para esses fariseus que não adianta por fora parecer uma coisa, mas dentro de você
como nós cantamos a canção, que Jesus enxerga os pecados ocultos, aqueles que nós escondemos do mundo. E esse era o mesmo caso deles querendo esconder diante de Jesus. Um filho disse que não ia e foi. O outro disse que ia e não foi. O arrependimento, na Bíblia, em ordem cronológica quer dizer, em ordem que as coisas aconteceram na história, no tempo, ele é, sem sombra de dúvida, a verdade mais importante do Novo Testamento, em ordem cronológica. E nela estão vinculadas, depois do arrependimento, todas as outras verdades. E João Batista foi o primeiro a pregar sobre isso, em ordem cronológica. Batismo para remissão de pecados. Vocês se lembram que João Batista batizava por um batismo de arrependimento. Ainda em ordem cronológica, o segundo a falar sobre arrependimento foi o Senhor Jesus. Pregou sobre isso. Em Marcos 1, 14 e 15, ele diz assim: o tempo está cumprido e o reino está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. O tempo estava cumprido porque Jesus tinha vindo. Aquelas promessas do Antigo Testamento de que viria o Messias aconteceu. Então, agora Jesus deixava claro qual era o passo que as pessoas tinham que ter: arrependimento. Os apóstolos, antes mesmo de saírem curando, fazendo maravilhas, eles pregavam arrependimento. Marcos 6,12, eles pregavam para que se arrependessem. Então, para Jesus, o principal do Evangelho, a porta de entrada para o reino de Deus, era o arrependimento. Não eram curas milagrosas, não eram coxos sendo curados, cegos sendo restaurados, mas sim o arrependimento. Notem que nunca existiu milagres sem pregação do Evangelho. E sem pregação do Evangelho, nunca existiu sem arrependimento. Então, todas as vezes que as pessoas curam em alguma igreja, todas as vezes que as pessoas fazem alguma maravilha, se não tiver a pregação do arrependimento e das boas novas, não vem de Deus. Então, essa continua sendo ainda dos tempos da igreja primitiva. A igreja primitiva foi aquela dos tempos de Jesus até os dias de hoje, das igrejas pós-modernas, um tempo em que todas as verdades valem, mas essa verdade ela não tem como ser negociada, ela é intransferível, ela precisa ser repassada por cada geração. Como nós sabemos disso? Pedro, no Novo Testamento, em Atos 2, mais especificamente no verso 38, Pedro decorreu sobre o Evangelho. Pedro discorreu sobre o Evangelho. Ele falou: vocês sabem, aquele que Deus mandou, Jesus, a quem vocês mataram, e ele veio para perdão dos pecados. Então a multidão, impactada pela mensagem de Pedro, pergunta: e o que devemos fazer? E Pedro diz: se arrependam e sejam batizados em nome de Jesus. Então, arrependimento, irmãos, do ponto de vista bíblico e de Deus, ele é o alicerce da casa. Ele é o alicerce, a primeira parte da construção da casa cristã. Não existe uma casa, uma vida cristã sem arrependimento. Então, nós temos que pensar nesse fato com muita seriedade. Arrependimento. O arrependimento, ele é a única porta obrigatória para quem quer entrar no reino de Deus. Quem quiser entrar no reino não vai achar outra forma. João Batista pregou arrependimento, Jesus veio falando sobre arrependimento. Não tem como dar um jeitinho, achar outras maneiras. Quem já viu o filme Peregrino ou leu o livro John Bunyan, ele mostra muito bem um homem que no final da história ele conseguiu chegar até as portas do céu, mas lá ele foi mandado embora, porque ele nunca foi verdadeiramente arrependido. Não tem como você fazer algum esquema para conseguir entrar até lá. Não tem como você ter desejo de entrar no reino e não passar obrigatoriamente por esse processo. Jesus disse: eu sou a porta. E essa porta, ela antecede arrependimento. Jesus disse: eu sou o caminho. E antes desse caminho, existe a necessidade do arrependimento.
E para quem será, irmãos, que deve ser essa ordem de arrependimento? Para os fariseus? Para aqueles religiosos da época? Para os malvados? Para os desobedientes? Não, a ordem de arrependimento é para todas as pessoas. Aqui nós podemos muito bem ver que Jesus fala no verso 32, dizendo que meretrizes e publicanos entram no reino. E Jesus faz uma comparação de que nós não podemos nos achar melhores que meretrizes e publicanos. Vamos tornar mais fácil aqui de nós entendermos as prostitutas que vendem o corpo por dinheiro e os políticos que corrompem nossa nação. E ele está dizendo, esse tipo de gente vai entrar no reino, se eles se arrependerem verdadeiramente. Então, quando nós achamos a medida de comparação nossa com esses homens que têm feito tantas coisas erradas e nós não nos arrependemos da mesma forma, porque não é que nós fizemos tantas maldades como eles, mas nós precisamos do mesmo arrependimento. Não é para um só, são para todos. E o grande problema é que arrependimento não é uma daquelas coisas que cada um tem a sua opinião sobre o assunto, pelo menos biblicamente falando. Então, eu acho que se arrepender, tem coisas que eu posso me arrepender, preciso, e tem coisas que nem tanto. Essa ideia, ela não encontra base bíblica, porque ela é crucial. Romanos 3,10 diz que não há um justo, nenhum sequer. E se não há nenhum sequer, você que está sentado e eu que estou aqui falando, em algum momento nós precisamos nos arrepender. Em algum momento nós já nos arrependemos, se nós de fato confessamos a Cristo. Como aqueles fariseus, como hoje um bom religioso, confessar, dizer, eu creio em Deus, eu sou um bom homem. Da mesma maneira daquele primeiro filho que disse que ia e não foi, de nada adianta. Sem arrependimento, irmãos, não há como entrar no reino dos céus. Mas irmão Adriano, nós não somos salvos pela fé? De fato, nós somos salvos pela fé em Cristo. Mas o arrependimento é o outro lado dessa mesma moeda. A fé e o arrependimento são duas partes fundamentais da mesma moeda. Se você teve a fé verdadeira, o arrependimento vai ser instantâneo. É impossível que você de fato tenha crido no Senhor Jesus e não tenha se arrependido em nenhum momento da sua vida. O cristianismo, ele começa com arrependimento. Essa é a verdade. E sabe por quê? Que esse é um dos maiores motivos que os homens não entram no reino? Porque eles se recusam. Quando eu falo homens e mulheres, eles se recusam a se arrepender da maneira como eles vivem. Eles se recusam a reconhecer que eles estão caminhando de um caminho errado. Isso é humilhante, se arrepender. Eu sou um homem tão conhecido e próspero na cidade, como eu vou dizer que me arrependo da maneira em que eu vivia? Ou então, o orgulho, ele se torna tão precioso para essa pessoa que é impossível que ele admita os erros. E ainda existe uma outra verdade que é mais impactante e mais triste. Muitas pessoas dentro da igreja acham que estão no reino, acham que estão caminhando a passos largos para o céu, quando na verdade elas estão apenas se enganando, porque nunca se arrependeram. As suas vidas não demonstram mudança. Elas amam a Deus, mas não amam sua palavra. Elas amam as ordens de Deus, mas não obedecem. O arrependimento, ele é a parte visível da salvação que é invisível. Todos hoje, se nós perguntarmos para as pessoas, você gostaria de morar no céu? A grande maioria vai dizer que sim, que todos vão para o céu. Mas a Bíblia diz que não, que somente uma porta existe. E essa porta começa com o arrependimento de uma vida longe de Deus. Ainda é interessante de pensarmos e triste que muitas pessoas vão ter nojo dessa palavra arrependimento
que eles vão dizer que essas palavras são apenas para bandidos muito maus, que arrependimento é uma coisa que a gente só vê para pessoas que praticam muita maldade, que eles não têm motivos para se arrepender em suas vidas, afinal, todos temos falhas, todos em alguma medida temos problemas, mas na maior parte das vezes, na balança eu sou mais bom do que ruim. Só que o problema é que é exatamente isso que nós somos diante de Deus, separados de Cristo e do arrependimento. Você já parou para pensar que você, antes de Cristo e antes do arrependimento, você é considerado um bandido diante de Deus, um inimigo diante de Deus? Confundir o caráter de Deus, porque Ele é amoroso, porque Ele é bondoso. Agora, achar que não precisamos nos arrepender para ter o seu amor, onde na verdade é o contrário. Sem arrependimento diante de Deus, nem perca seu tempo reivindicando o amor de Deus. É inútil. Nos ensinamentos de Jesus, você não pode simplesmente tirar o arrependimento como se isso não fosse fazer parte. Se você tirar a doutrina do arrependimento, o ensino do arrependimento em Cristo, que Cristo falou, é como você ter uma cadeira com 3 pernas. Não se sustenta. Então é bobagem você pensar em achar na Bíblia só coisas que o confortem. Como o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É bobagem você querer confiar nas promessas de Deus, mas nunca ter se arrependido de fato da maneira errada que você vive. Na parábola do filho pródigo, a maioria deve lembrar, é Lucas 15, se não me falha a memória, Jesus também conta novamente uma parábola para ensinar. E ele diz o seguinte naquela parábola: existiam 2 filhos e um pai. Um dos filhos, o mais novo, quis ter os seus bens, a sua herança antes. Começa estranho isso porque normalmente para um judeu saberia que ter herança era só no momento que o pai morresse. Mas então ele continua contando e dizendo, e esse filho foi, gastou todo o dinheiro, gastou todos os bens, e depois, resumindo, tornando mais curto, ele teve que comer comida com os porcos, porque ele passava fome e ele não tinha onde se alimentar. Então, lá comendo a comida com os porcos, ele lembrou, puxa, na casa de meu pai eu tinha coisas boas, até o servo do meu pai tem coisas boas a comer, e eu aqui comendo com os porcos. E ele chega diante do pai, para e fala: pai, pequei contra ti e contra os céus, eu não sou merecedor de nada. As pessoas pensam nessa parábola e pensam: nossa, o amor de Deus é muito grande. Mas o tema dessa parábola principalmente é o pecador arrependido. Ele se arrependeu do que ele tinha feito. E um grande problema dentro das igrejas e fora delas não devia nos assustar, mas dentro das igrejas que se dizem evangélicas, é o entendimento sobre a palavra arrependimento. Para alguns, arrependimento é uma tristeza superficial, um tipo de remorso, a pessoa se sente mal por alguns dias ou algum momento, então pensa que por ter esse sentimento, não está se sentindo tão legal, está tudo ok diante de Deus, está tudo bem, mas logo em seguida voltam a pecar, continuam fazendo as mesmas coisas das quais elas sentem tristeza, e esse é um grande engano. Esse texto aqui, ele nos diz que o verdadeiro arrependimento, ele consiste em 3 partes. A primeira, reconsiderar a opinião ou o pensamento. Note que o segundo filho, ele diz assim: sim, Senhor, porém não foi. E aí ele respondeu: não quero ir. Mas depois arrependido foi, no verso 30. Ele ponderou, ele reconsiderou, ele pensou sobre se aquela atitude que ele estava tendo era realmente a atitude que ele deveria ter. E esse é o processo do arrependimento. Em primeira mão, talvez você diga que não vai fazer, e acaba fazendo, mas depois você pensa novamente sobre o assunto e reconsidera. Vê que talvez aquilo que você tinha decidido não era o mais acertado. E esse filho, ele fez exatamente isso. Ele pensou provavelmente mais sério sobre o assunto, pensou no que eram os deveres dele em relação a isso, e ele decidiu reconsiderar. E um dos problemas mais grandes em relação ao arrependimento é que na maioria das vezes nós não pensamos
sobre o que aconteceu. Nós não reconsideramos naquilo que acontece em nossas vidas. Se você muitas vezes teve que mentir por algum motivo, na maioria das vezes você não para pensar que a mentira é um pecado. Segue a vida. Foi necessário. E o primeiro passo deveria você reconsiderar. Muitas vezes, nós preferimos colocar diante de nós um benefício que vai nos trazer mais conforto do que reconsiderar se aquilo que nós fizemos foi pecado diante de Deus. Porque sempre que o homem reconsidera, como fez o filho, então começa a surgir um pequeno facho de luz, uma esperança em relação a você voltar para o caminho certo. E a segunda coisa que nós temos que fazer é só reconsiderar é suficiente? Só pensar naquela circunstância que eu não tenho feito para Deus, eu não tenho vivido, não é suficiente. Nós precisamos honestamente reconhecer que estava errado, que mudou de ideia a respeito daquilo, que mudou de ideia a respeito de si mesmo. Antes eu fazia coisas que não agradavam a Deus, agora eu não quero mais fazer. E eu reconheço que eu fazia, e agora eu não quero mais fazer. Reconheceu que estava longe do caminho reto. Essa é a essência do arrependimento. Em Tiago, vocês não precisam abrir, mas eu vou abrir aqui rapidinho. Em Tiago, capítulo 4, ele diz sobre a ideia do arrependimento. Tiago, capítulo 4, verso 7. Ele vai dizer, vou ler a partir do verso 8. Ele diz: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. Purificais as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. A primeira mudança, ela é intelectual. Nós reconhecemos o erro. A segunda é emocional. Nós nos afligimos pelo erro. Nós sentimos tristeza pelo erro. Nós queremos realmente consertar isso que aconteceu diante de Deus. Quantos de nós realmente nos enfrentamos a nós mesmos em meio a esses pecados que nós temos? Quantos de nós examinamos a nossa vida verdadeiramente com sinceridade? Ou tentamos sempre ter uma desculpa ao invés de se arrepender? Enquanto nós não formos honestos com nós mesmos e pararmos de defender os pecados ocultos, aqueles que nós escondemos do mundo, nós não nos arrependemos de verdade. Se nós queremos convencer a nós mesmos e aos outros que não há problema em viver assim, provavelmente nós vamos ser iguais àquele filho que disse que ia, mas não foi, não mudou nada em sua vida. Ou então, se você quer ser diferente, faça como o filho pródigo, e reconheceu, se entristeceu e assim mudou a atitude. Esse é o primeiro passo. Reconhecer, reconsiderar. Eu agora começo a pensar nas coisas com os pensamentos de Deus. Os meus olhos não são mais os meus olhos, mas os olhos de Cristo. Romanos 12 vai dizer que a gente começa a fazer uma modificação na nossa mente quando a gente tem a Cristo como Salvador, e a gente começa a pensar: é isso que a Bíblia ensina? Não é. Então esse é o primeiro passo. Eu começo a moldar os meus pensamentos em arrependimento ao que eu era. Antes eu fazia dessa forma, mas agora eu descobri que não honra mais a Deus. Antes eu fazia mentirinhas pequenas, porque mentir pequenininho não tem problema. Agora eu vi que isso, mesmo sendo pequena, é pecado. E aí eu chego ao segundo passo, eu me entristeço com isso. Eu me entristeço com todas as vezes que eu pequei contra Deus. Isso precisa acontecer. Os homens que mais influenciaram a história foram aqueles que mais choraram por os seus próprios pecados. E é curioso de vermos como cada vez que nós nos aproximamos mais de Deus, mais nos arrependemos. Cada vez que nós queremos nos aproximar mais de Cristo, mas nos sentimos pecadores. Mas isso não é para que nós nos sintamos tristes apenas, mas é para que nós mudemos a nossa maneira de viver.
O segundo passo, que é o admitir que estamos errados, admitir que nós não agradamos ao Pai, tendo esse procedimento, nós temos que obedecer, porque o Pai sabe o que é melhor para os filhos. E quantas vezes você que tem filhos pequenos, ou já teve, os filhos teimam em obedecer aos pais, mesmo sabendo que os pais sabem o que é melhor para eles. E qual a atitude que os filhos devem ter? Se arrepender e se entristecer por ter desobedecido os pais. É isso que a Bíblia nos diz. E isso de 1 de Pedro, ou então Tiago, dizendo sobre a maneira que nós deveríamos nos afligir, lamentar, chorar. Para os judeus seria fácil, porque uma maneira de expressar o seu pecado e a sua tristeza era rasgar as vestes, colocar areia na cabeça para demonstrar o quanto eles estavam sofrendo com aquilo. E hoje, muitas vezes, o nosso arrependimento não passa de conversa fiada. Em terceiro lugar, e talvez o mais importante, é que muitas pessoas reconsideram, muitas pessoas se entristecem. Judas certamente reconheceu o erro, certamente ele se entristeceu, mas o terceiro fator que marca o arrependimento cristão é mudar de atitude. Se você reconheceu que algo que você fazia era errado, agora você se entristeceu com isso e agora você segue novidade de vida. Transforma o que você sabe em prática, porque senão nunca vai ser um arrependimento completo. O filho dessa parábola, ele reconheceu, certamente, ele pensou. A parábola não nos conta aqui nessa sobre a tristeza de seu coração, mas a parábola do filho pródigo trata muito bem disso. Mas ela traz com muita facilidade a terceira. Ele se arrependeu e foi. Perdão. Reconsiderar que eu estou errado diante de Deus, que a maneira que eu vivo não agrada a Deus, os meus trambiques no trabalho não agradam a Deus, a minha maneira de me comportar, de me vestir, de falar não agrada a Deus. Me entristecer com isso é natural, faz parte de um processo onde você entendeu. Mas se você não mudar, não colocar em prática, essas duas primeiras não valeram de nada. Por isso que Tiago bate tanto na ideia de que a fé sem obras é morta. Você acreditar nos fatos históricos de que Jesus veio ao mundo, morreu e ressuscitou, não me dá salvação. Você precisa de arrependimento, porque a crença de que Jesus veio à terra, morreu e ressuscitou, até os demônios, Tiago fala, que creem. Até os demônios sabem que isso é verdade. Você aceitar no seu cérebro que Jesus é o seu Salvador é fácil. O difícil é você se arrepender da antiga maneira que você vivia. E talvez esse seja o fato mais negligenciado dentro do ensino evangélico. Você fez uma oração que aceita Jesus? Você recebeu um cartãozinho e escreveu: eu a partir de hoje aceito a Jesus para morar no meu coração, o convido. Mas você não é ensinado sobre abandono da sua antiga maneira de viver. Você quer ter Jesus como seu Salvador, mas não como seu Senhor? Isso não é bíblico. Essas três partes do arrependimento são inseparáveis. Não é porque a gente gosta de 3 pontos de pregação, mas é porque são 3 partes mesmo. São inseparáveis. Existe uma mudança intelectual. Você para de pensar da maneira como você pensava, você reconhece Cristo como seu Salvador. Existe uma mudança emocional, você se entristece pelas coisas que você fazia, pelas coisas que você talvez deixou de fazer por Deus, a maneira que você vivia tão distante do Senhor, não o levando em consideração. E então vem o grande finado: você muda. Sem arrependimento,
não há reino dos céus, não há salvação. Não tem como você fazer um atalho. Mudança de opinião, mudança emocional e mudança de objetivos. Tem alguns motivos que talvez, que eu pensando aqui, eu achei e que talvez você vai se familiarizar comigo, que você em algum momento da sua vida pode já ter feito. Não colocar em Deus como prioridade na sua vida. Se arrependa por isso. Se arrependa porque você pode estar vivendo distante de Deus. Estar vivendo aqui junto aos irmãos, mas distante de Deus. Se arrependa por não mudar a maneira que você vive. Se você recebeu a Cristo como seu Senhor, você confessa para as pessoas que Ele é seu Salvador, mude suas atitudes de viver, mostre os frutos da árvore que foi nascida em você. Mostre os frutos para que as pessoas glorifiquem ao seu Pai que está nos céus. Se arrepender por não sermos constantemente motivados da maneira certa com Deus. Por que eu venho na igreja? Venho na igreja porque é necessário. Se arrependa disso. Peça ajuda a Deus para que você tenha prazer em estar aqui, aprendendo da sua palavra. Se arrepender por não receber a Cristo como o único caminho e que nunca você vai conseguir ser bom o suficiente. Falávamos hoje na entrada ali, num dia frio, nós abandonamos a Cristo facilmente. Um dia chuvoso, nós abandonamos a Cristo facilmente. E eu não digo isso para condenar vocês, porque eu também sinto preguiça muitas vezes, mas que nós nos arrependamos juntos disso. Porque é isso que Deus nos ordena. Muitas vezes somos orgulhosos, ao invés de deixar a humildade de Cristo imperar em nós. Muitas vezes não queremos escutar uma repreensão dos irmãos porque ninguém gosta de ser repreendido. Nos arrependamos disso porque isso é necessário. O arrependimento ele tem 3 partes: reconsiderar, reconhecer e agir ou obedecer. Muitas vezes, se você ainda não fez isso, talvez Deus lhe dê graça para você não sofrer com isso, mas muitas vezes você pode ter culpado a Deus por coisas que aconteceram nas suas vidas. Muitas vezes você talvez pensou em ter Deus mais distante de você do que próximo, mais como um inimigo do que como um pai. Mas se você reconhece como um pai, como você pode passar dias sem orar a Ele, sem conversar com Ele? Qual pai gostaria de não ter notícias do seu filho? Se é esse o caso, se arrependa disso. Lembre-se que Deus entregou o seu Filho, como a Bíblia nos conta, por todo aquele que crê. Mas aquele que crê é aquele que verdadeiramente se arrependeu. João 6,24 diz: a vontade de Deus para nós é essa, que creia naquele que Ele enviou, Jesus. E Jesus disse: se vocês me amam, obedeçam meus mandamentos. E se vocês vão obedecer os seus mandamentos, meus mandamentos, se arrependam. Não sejamos como aqueles filhos da parábola que prontamente dizemos: nós vamos nos arrepender, mas não nos arrependemos. A obediência, embora nós sejamos salvos pela fé, a obediência é a expressão visível de que nós realmente cremos naquele que nós falamos. E quando eu falo nisso, eu quero que você entenda que não é que eu estou dizendo para você que você tem que estar sempre extasiado com uma emoção de pular aqui na frente dizendo que ama Jesus. Ou então, eu não estou querendo dizer que você precisa nesse momento já saber tudo sobre Deus, sobre o que a Bíblia fala. Mas o que eu estou dizendo é: continue crescendo em Deus. Por aquilo que a gente gosta, naquilo que a gente sente prazer e alegria, nós sentimos desejo de voltar. Se você gosta de um jogo de videogame, logo você quer voltar a ele. Se você gosta de um esporte, logo você quer praticar de novo. Se você gosta de filmes, você não vê a hora de ver de novo. Se com Deus nas nossas vidas é diferente,
nos arrependamos hoje e lutemos o bom combate que nos é proposto. Deus deseja que nós confiemos nele hoje, agora. Não deixe para amanhã o arrependimento. Deus não separa quem é mais ou menos pecador. Ali no texto ele nos diz, Jesus falando, que aqueles que são podre mesmo, prostitutas e publicanos. Os publicanos eram os cobradores de impostos, que eram vistos com muito nojo pelo povo judeu. Seria mais ou menos dizer que um desses políticos que roubam reconheceram que são pecadores e querem abandonar. Zaqueu é um clássico exemplo disso. Zaqueu era um cobrador de impostos, roubava e se arrependeu, devolveu o que tinha que devolver. Então o que Jesus está dizendo assim é: abra o olho, porque ter uma vida moralmente correta não é o suficiente. Porque o perigo de você ter uma vida assim, talvez é você achar que não precisa de arrependimento. Mas arrependimento na vida do cristão, ele acontece diariamente. Puxa, irmão Adriano, mas é tão difícil essa vida de cristão. Você está pregando assim, que todo dia nós precisamos nos arrepender. Você está dizendo que antes eu vivia longe de Cristo e eu não precisava viver triste, chorando pelos pecados. E você está me incentivando aqui a ficar triste com as coisas que eu faço erradas, ao invés de pensar que é um aprendizado. Queridos, Jesus não fez questão nenhuma de passar a mão em cima de cabeça de pessoas que não queriam servir. E eu não teria coragem de fazer diferente do meu Senhor. Jesus pregava dessa forma justamente para separar aqueles que de fato queriam servi-lo e os que estavam lá apenas pelo alimento. Jesus multiplicava pães, Jesus multiplicava peixes. Eu quero saber onde que está essa comida que eu não preciso trabalhar. Esse Jesus queria bem longe. O arrependimento do que? Da antiga maneira de viver, das vezes que você ficou longe de Cristo, das vezes que você foi rebelde contra Deus. E essa é uma condição necessária para entrar no reino. Verdadeiramente salvos são verdadeiramente arrependidos. E eu quero pedir para vocês, irmãos, façam uma reflexão na vida de vocês, se vocês estão dispostos a seguir isso. Porque Jesus, no capítulo 7 de Mateus, quando ele vai falar sobre o Sermão do Monte, ele diz assim: estreita é a porta que leva à salvação, e largo é o caminho que conduz à perdição. Então você imagina que, se fosse necessário hoje falarem para vocês assim: entre nessa fila, ela é estreita, ela é como uma catraca de ônibus ou de uma roleta de cinema, passa uma pessoa por vez e não tem conforto, ela é dura. Mas depois que você entrar por essa porta, embora ela dure alguns anos e você sofra, você vai ter muito prazer nas bodas do Cordeiro que estão lá do outro lado. Mas a outra visão é a seguinte: é uma porta larga, confortável, onde você não sente nada de dificuldades, onde você não espera outros atrás da fila, onde você pode caminhar, entrar do jeito que quiser, entra e sai, faz como você quiser. Só que depois que você entrar, e esses pequenos anos de prazer, você vai sofrer para sempre. Aquele conforto temporário que você sentiu vai lhe corroer a alma de tal forma que você vai pedir para morrer e não vai conseguir. A outra porta, ela é atraente, porque ela não necessita de arrependimento. A porta que Cristo fala, que é Ele mesmo, porque Ele diz: Ele é a porta. E essa porta, ela é tão estreita ao passo que nós não conseguimos salvar os nossos queridos. A salvação é individual. Cristo salva cada um individualmente. Você não pode salvar o seu pai que você ama. Você não pode salvar sua mãe que você ama. Você não pode salvar até mesmo seu marido ou seus filhos. Mas você pode falar sobre arrependimento para eles. E Deus pode salvá-los.
E Deus pode conduzi-los ao caminho eterno. Jesus nunca disse que seria fácil, mas Ele disse que valeria a pena. E Ele disse que Ele estaria conosco todos os dias, para sempre. Mateus 28. Vamos orar?